Olá, vamos então realizar este desenho. Este desenho aqui é composto de várias circunferências. Temos circunferências aqui a azul, a vermelho, uma outra circunferência azul. Não façam este azul como sendo um traço desta circunferência vermelha, porque senão depois vai dar problemas com este texto, ficava muito exterior, ficava no caminho, portanto, do traço e tínhamos que puxar muito para dentro que ia desformatar. Portanto, cada um destas cores aqui redondas é uma circunferência que vai sendo enviada para trás, tem preenchimento dessa respectiva cor e depois é expandida. Temos aqui uma circunferência branca. Esta circunferência branca onde estão as estrelas é uma circunferência branca que sofreu um efeito em tempo real, que foi esta estrela que está aqui copiada para a memória, transformada em caminho e depois foi aplicado nessa circunferência branca. Temos o texto aqui, este texto em vetorial é aplicado no caminho desta circunferência mais exterior e este desenho aqui em Inkscape é colocado no caminho da circunferência vermelha. É colocado para dentro, ou seja, temos que usar a opção se ele ficou exterior, invertemos e ele passa para dentro. E vice-versa. Portanto, sempre que a gente inverte, ou passa para dentro ou passa para fora, consoante a situação em que estava. Depois temos aqui uma imagem bitmap retirada do Google. Esta imagem bitmap foi vetorizada, passamos através de Matte Tracing, passamos para uma imagem vetorial. Vamos então à resolução do respectivo exercício. Para isso, estando no Inkscape, vamos começar por desenhar as respectivas circunferências. A primeira, tecla Ctrl oprimida para ver proporcionalidade no desenho da respectiva circunferência. Por acaso, se houver algum engano, eu tenho aqui em cima, portanto, agora se eu selecionar, vejam bem, tem aqui o L desta circunferência e o A da altura, largura, altura, o número é igual. Se por acaso tiverem dúvidas, ficou totalmente proporcional, olhem para estes números, se não tiver, selecionam um lado, Ctrl+C, vão ao outro lado, fazem Ctrl+V e já fica tudo igual e automaticamente adapta a largura e a altura. Vamos duplicar este objeto, Ctrl+D para duplicar o dedo de Daniel, temos o objeto duplicado. Vamos agora desenhar aqui a tal estrela, uma estrela pequena que vai ser padronizada, vários clones vão substituir este objeto, portanto esta estrela vai ser colocada neste, Ctrl+C, vai ser colocada neste objeto através de efeito em tempo real. Podemos já aplicar esse efeito. Para isso vamos transformar já de uma vez só os dois objetos em caminho, como sabem, assim tem que ser para este efeito. Agora a opção caminho, efeito em tempo real. Vamos selecionar este objeto, vamos adicionar aqui o respectivo efeito, selecionamos o efeito padrão ao longo do caminho. Rapidamente agora, portanto, escolhemos aqui repetido esticado e colocamos ao longo do caminho. Talvez não tenha copiado para a memória. Ctrl+C, muito bem, voltamos ao objeto e agora caminho. Era isso mesmo, portanto está a copiar este objeto para a memória. Vamos aqui só aumentar o espaçamento um bocadinho para dar um efeito já mais parecido com o que pretendemos. Depois no fim continuamos com esta parte, fazemos o desvio tangencial sem qualquer questão. Vamos agora neste objeto, vamos colocar este objeto mesmo no centro. Temos este objeto, que era uma circunferência, que foi portanto, transformada em vários clones deste objeto, e temos este aqui. E eu quero colocar este mesmo aqui no meio. Ora bem, para colocar este objeto mesmo no meio do outro objeto, ou seja, quero o meio de um objeto no meio do outro objeto. Não estou a falar de centro de rotação, porque o centro de rotação pode não corresponder ao meio do objeto. Uma coisa é o centro de rotação. Rapidamente, só para explicar, uma coisa é eu ter este objeto, em que está aqui o meio deste objeto, ok? E agora se eu um clique, dois cliques, se eu rodar o objeto, ele está-me a rodar em relação ao centro. Mas se eu, neste caso aqui, eu posso pressionar o botão esquerdo, deslocar o centro de rotação do objeto. O centro deste objeto é este meio, mas o centro de rotação agora é este. Se eu agora rodar, vejam bem, ok? Então são duas coisas totalmente distintas. Muito bem. Vamos eliminar este objeto, só por uma questão de explicação. Agora, para eu alinhar os centros de rotação, os centros do objeto, peço desculpa, centros do objeto, temos aqui a barra em cima de ferramentas, ativo, desativo toda a barra, tem aqui vários subconjuntos, ok? Portanto, consoante que vocês precisam, ativam ou ativam estes subgrupos. Atenção que estes ícones podem ser iguais nos vossos computadores, depende de como está formatada a interface. Temos outro subconjunto aqui e é neste subconjunto que eu escolho ou entre o centro de rotação ou entre o centro do objeto. Para ser este aqui onde tenho mais com uma setinha, o centro de rotação do objeto, como eu disse, eu quero o centro dos objetos. Portanto, vou desativar, apenas ativo aqui no centro do objeto. Deixem lá, portanto, um bocadinho o cursor diz Toggle Snapping to Object Midpoint. O outro é diferente, já é Toggle Snapping to Object Rotation Center. E este meu inglês é péssimo, portanto, nós queremos é esta parte aqui. Então, pegamos este objeto e deslocamos. Neste momento estão os dois alinhados pelo seu meio, não pelo seu centro de rotação. Vamos mandar este objeto para trás. Vamos colocá-lo da cor vermelha. Vamos expandi-lo. Para expandir o objeto, usam obrigatoriamente, portanto, aqui as opções do expandir ou comprimir. Aqui no expandir tem como sendo o atalho de teclas Ctrl e aqui este símbolo parênteses. Atenção que isto era a tecla 9 e não é, está errado. Isto é um problema do programa, que tem um bug, é Ctrl igual. Portanto, é Ctrl, pressionar é onde está a tecla com o número 0. E o comprimir não é esta tecla que está aqui, este atalho, mas é Ctrl e tecla 9. É o comprime. Olha, vamos lá experimentar então. Se eu pressionar agora Ctrl e a tecla 0, vejam bem que ele está a aumentar, Ctrl e tecla 9 está a diminuir. Portanto, eu disse que queria expandir, cá está. Muito bem. Seguidamente, como vocês podem verificar no desenho, nós queremos agora
aqui uma azul. Como eu disse, vou colocar uma circunferência, não um traço. Então, neste caso, já agora vamos tirar aqui, vejam que eu tenho um traço a preto, vamos tirar o traço. Shift, e aqui nesta cruzinha nenhum está. Vamos duplicar este objeto, ok? Vamos mandá-lo para trás, e agora vamos expandi-lo. Vamos colocá-lo preenchimento azul para verem que é outro objeto. Agora, vamos tirar, pode ter algum traço, como está escuro pode não se notar. Vamos clicar Shift e aqui na cruzinha, no canto inferior direito. Vamos duplicar este objeto, circunferência. Vamos pintá-lo já de branco. Vamos mandá-lo para trás e vamos expandi-lo. Vamos colocar-lhe, agora neste caso, queremos um traço a preto. Vejam bem, está aqui uma circunferência a preto, ok? Exterior. Ops, o que é que se passou aqui no meu computador? Está aqui o desenho, muito bem. Vou só ao Ctrl 9, que é para diminuir um bocadinho. Não, assim, ok, Ctrl 0. Fica assim. Vamos colocar já aqui um texto, às vezes em vetorial, em maiúsculas. Ora, desenho... Ups, estou a escrever em minúsculas. Ora, desenho vetorial. Ora, vamos modo de edição, vamos diminuir o tamanho da letra, está muito grande, for 24, ou ainda menos, se for preciso. 22, vamos aumentar um bocado o espaçamento. De 10, ok, e podemos deixar assim. Agora vamos transformar a circunferência de fora, já sabem, em caminho, para colocar o texto no seu caminho. Converter o objeto em caminho. Agora tecla Shift, com a tecla Shift pressionada, e se eu clicar em objetos, vou adicionando esses objetos à seleção, e unicamente esses objetos em que vou clicando, ok? Muito bem. Agora tenho o objeto selecionado, o texto e esta circunferência exterior, vou aqui a texto e colocar no caminho. Como veem, eu pus da parte interior. Se eu pus da parte interior, é muito fácil. Foi uma operação que eu fiz, foi mandar colocar no interior. Então vamos alternar para a parte exterior. Vão aqui ao menu caminho e opção inverter. E eu inverto, vejam bem, caminho, inverter. Ops, o que é que eu fiz aqui? Fiz qualquer coisa que não devia. Caminho, inverter. Selecionar a circunferência. Está aqui. Ok, agora é que está. Cliquei, ele tirou uma select. Inverter, agora caminho, inverter. Vejam que ele vai... Portanto, isto aqui alterna, tá? Vamos agora só mais um clique na circunferência. É um clique, atenção, a gente roda a circunferência, não é o texto. Se rodarem o texto, portanto, selecionarem, vejam assim, querer selecionar o texto, e agora pensam em rodar o texto, acabam, simplesmente desformatam tudo, ok? Tá? Vejam bem, ok? Nada disto. É a circunferência que rodamos. Muito bem, vamos colocar agora o texto aqui, Inkscape, portanto, que é o texto que está aqui na parte interna. Ora... Inkscape, muito bem. Vamos colocá-lo da cor amarela. Ok, muito bem. Vamos colocar mais pequeno, vai com 20. Muito bem, vamos mudar o tipo de letra. Eu gosto muito deste tipo de letra para identificar software. Ok, é um baixo 93. Muito bem, cá está. E agora vamos um escape e vamos agora simplesmente selecionar, como eu disse, é no caminho da circunferência vermelha que vamos colocar este texto. Vamos transformar a circunferência vermelha que está a selecionar em caminho. E agora selecionamos o texto com a tecla Shift e agora texto e colocar no caminho, ok? Portanto, está da parte exterior, eu vou mandá-lo para a parte interior, texto e inverter. Tem da parte interior, agora vou rodar, seleciono apenas, desculpa, tem que ser a circunferência, outro clique, modo rotação e mando para baixo, ok? Muito bem. Podem simplesmente, se quiserem, afastar os caracteres, selecionam o texto, outro clique, 2 cliques mais rápidos, que é melhor mais rápido, e vamos afastar um bocadinho, isto com 15, é muito, 15 não, 10. Ok, pode ficar assim, tá? Vamos agora só rodar mais um bocadinho, tem que ser a parte vermelha, tá? E vamos rodar um bocadinho o texto, muitíssimo bem, tá? Vamos mandar o texto, selecionamos apenas o texto com a tecla direcional, seta para cima, ok, tecla teclado, 2 cliques, mandar um bocadinho mais para o meio, e agora vamos a estas estrelas, vamos simplesmente colocá-las com 7 estrelas, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e na área do texto que não tem as estrelas, vamos aplicar um desvio aqui tangencial, tá bem? Muito bem, aqui onde está, portanto, vamos colocar aqui um desvio tangencial de 40, ok? Vamos aqui no espaçamento, agora é acertar com os valores, ok? 30, ora 1, 2, vamos aplicar aqui um desvio tangencial de 60, tem que abrir mais, que é para o texto que lá está, vou pôr 100 já, é capaz de não chegar, vou pôr 150, vejam bem, estou a fazer aqui a abertura para o espaço mais ou menos do texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou diminuir aqui o espaçamento para ver se não aparece a 7ª estrela, 1, 2, 3, 4, 5, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já tem 8 estrelas, já é demais. Vamos pôr 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas, muito bem. Agora, para rodar isto é muito importante, atenção, seleciono isto,
apenas, portanto, a circunferência, então as estrelas, só que o ponto de rotação delas é diferente, porque à medida que eu vou aplicando no desvio tangencial, este objeto deixa de ser redondo, ok? E aqui, vejam bem, esta aresta aqui está totalmente encostada a esta estrela, ok? Portanto, neste momento eu tenho que acertar o ponto de rotação de quê? Não é o ponto de rotação, é assim, senhor, o ponto de rotação deste objeto, que está aqui, tem que acertar com o ponto de rotação de um objeto que esteja totalmente direito. Pode ser com o ponto de rotação da circunferência vermelha. Então, para isso, aqui em cima, ok, vamos ativar a ferramenta, não esta aqui que é o centro dos objetos, mas quer centros de rotação, ok? Tá? Então vou mudar este centro de rotação, está esta ferramenta de atração selecionada, vejam bem, esta aqui, este botão, e agora o centro de rotação deste objeto, ok, andei um bocadinho para o lado e acertei com o centro de rotação do objeto de baixo, de vermelho. E agora posso rodar quantas vezes eu quiser, porque os centros de rotação são os mesmos, tá? E nada desformata, ok? Portanto, espero que tenha sido claro nesta explicação. Repitam-me isto até acertarem. Vejam-me, barra de atração, centro de rotação pelo meio do objeto, que é acerta os objetos pelo seu meio, assim aqui é, e este aqui é os centros de rotação dos objetos, ok? Pronto. Neste momento, vamos selecionar a circunferência interior, a vermelha, e vamos duplicá-la para quê? Para termos a circunferência azul. Ok, bem, como está um bocado difícil, então eu vou fazer assim, pressionar a tecla Alt, ALT, do lado esquerdo da tecla espaço, e agora um clique. Ele seleciona-me, ok, o objeto que estava por trás, eu não conseguia selecionar. Isto é um truque, ok? Alt, e depois um clique, ele seleciona um objeto que está da parte de trás. E agora este objeto vou duplicá-lo, Ctrl D. E agora vou reduzi-lo. Até vou já pintá-lo de azul. E agora vou reduzi-lo, Ctrl 9. Muito bem, fica já assim, ok? E agora vamos simplesmente agora buscar aqui no Google. Já tenho aqui no Google, procurei através do logotipo Inkscape PNG, uma imagem qualquer, tanto faz, ok, em diferente. Depois isto automaticamente vai tirar, portanto, o background. Eu vou escolher, para não perder muito tempo, aqui Enter, ok, tá. Ok, vou escolher esta já, tá? Pode ser esta aqui, ok, acho que é interessante. Percebe-se mais ou menos, ou até aquela, tanto faz. Copiar imagem, e agora, Ctrl V. Ele duplica-me aqui a imagem, não se preocupem, porque ao aplicar a vetorização, esta é uma imagem bitmap e agora vou vetorizá-la. Para vetorizá-la, vou aqui ao objeto caminho, vetorizar a imagem bitmap, como é apenas duas cores preto e branco, escolham passagem única. Se fosse uma imagem a cores e para detectar as várias cores, nós estamos a transformar uma imagem que é bitmap em desenho. Se é desenho, não tem tanta qualidade como a imagem bitmap, isso é óbvio, é um desenho, ok? Estamos a vetorizar a imagem. Portanto, aqui escolhem ou cor de brilho ou detecção de bordas. Se for detecção de bordas, não é o que nós queremos, só para demonstrar. Estes valores variam entre 0 e 1. Se eu atualizar, ele tira-me apenas as bordas, vejam. Ops, eu seleciono o objeto, agora aplico o objeto e agora veja bem. Eu tenho aqui, portanto, a borda do objeto, ok? Prontinho, vou anular tudo que fiz. E agora vamos então aqui, nós queremos é a cor do brilho. Deixem então o valor que está aqui por defeito, em 0 e 1. Neste caso, como é duas cores, é suficiente. Automaticamente vai tirar tudo que não seja preto. Tudo que não é preto fica transparente, ok? Ele retira-me o preto da imagem, coloca o preto, o que for branco fica transparente. Vou atualizar. Ok, vou aplicar. Falta selecionar objetos, estava a ver que isto não estava a dar. Aplicar, e agora vejam bem, ok? Posso pôr isto aqui para dentro. Tudo que não era preto, tecla Ctrl, e agora mando aqui para dentro. Automaticamente ele centra-me pelo centro aqui do respectivo, portanto fazia ter este como este, está bem? E agora simplesmente vamos ampliar e vamos com a lata de tinta pintar estas partes a branco. Tá? Enganei-me, Ctrl Z, amplio mais um bocadinho e tento acertar. Já está. Ok? E, dito isto, temos o objeto pronto. Vetorizem a imagem, já sabem, apliquem isto várias vezes, treinem várias vezes. Alguma situação na próxima aula, depois nós fazemos rapidamente este desenho e teremos alguma dúvida que possa surgir, está bem? Fiquem bem. Bom trabalho.